Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, hoje a gente vai iniciar nosso componente curricular de radioproteção, certo? Meu nome é Jennifer. Esse aqui é meu e-mail. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Podem mandar e-mail que eu vou estar respondendo vocês. Ou também durante a nossa aula, né? Nessa semana vai ser na quarta-feira, das 9 às 11, eu estarei à disposição para sanar as dúvidas de vocês. Então, meu e-mail é jenniferjcr@gmail.com, certo? A radioproteção é um componente de extrema importância no curso técnico de vocês de radiologia, porque através dessa disciplina vocês vão ver conceitos que vocês vão estar utilizando no dia a dia de vocês como técnicos em radiologia, certo? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente vai estar vendo durante o curso, certo? O primeiro tópico que a gente vai estudar é o histórico da radioproteção. Nesse tópico, a gente vai estar verificando alguns acontecimentos importantes para a história do raio-x e também alguns acontecimentos da radioproteção, certo? Outro tópico que a gente vai estar verificando, estudando durante o curso, são os princípios da radioproteção. Os princípios da radioproteção é justificação, otimização, limitação de dose. Então, o primeiro é justificação, o segundo é otimização e o terceiro é limitação de dose. Guarde bem esses princípios, que vocês vão sempre estar se deparando com eles. E durante o nosso curso, a gente vai estar vendo um a um detalhadamente, certo? O terceiro tópico que a gente vai estar verificando são as grandezas e as unidades na radioproteção. São alguns termos e símbolos que serão utilizados no dia a dia no trabalho de vocês, certo? Outro tema que a gente vai estar verificando, vamos estar estudando, é a contaminação radioativa. Vamos estudar as fontes, ou seja, o foco das contaminações. Outro tema é a limitação de dose, certo? A gente vai estar estudando os limites de dose, tanto para os trabalhadores, no caso vocês, tanto para os envolvidos com a radiação, como os pacientes, certo? Outro tema que a gente vai estar estudando no decorrer do nosso curso são os efeitos biológicos da radiação. O que a radiação vai estar causando no corpo humano. Também veremos o memorial descritivo, que é um documento que explica como deve ser o setor radiológico de uma instituição, hospital, clínica e etc. Então, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre o que é o memorial descritivo. Ainda a gente pode estar fazendo um trabalho sobre o memorial descritivo para vocês criarem um memorial descritivo fictício, como vocês tivessem uma clínica ou como vocês trabalhassem no hospital e tivessem que estar começando do zero o setor de radiologia. Então, é bem legal essa parte. E, não menos importante, as normas, as leis atuais e vigentes sobre radioproteção e suas vertentes. Apesar de que normas vocês vão estar vendo também na parte de ética. Porém, a gente vai dar uma pincelada para estar explicando para vocês algumas coisas que a gente vai estar usando na disciplina de radioproteção. Então, o nosso componente curricular vai tratar esses pontos. Estou passando para vocês já, né, o que a gente vai estar vendo, para vocês terem mais ou menos uma noção de como vai ser esse componente, certo? E como eu vou estar avaliando vocês? Pretendo aplicar 3 provas, certo? A gente vai definir as datas juntos, um trabalho em grupo, exercícios avaliativos, são exercícios que eu vou estar passando durante as aulas. Vão contar ponto para vocês na média. E a participação em sala de aula também. A participação em sala de aula
é uma coisa super importante que eu avalio bastante nos meus alunos, tá bom? Tá, como a gente vai? Vamos começar o nosso estudo da seguinte maneira. Por que é importante a gente estudar sobre o raio-x, né? Por que é importante? Vamos pensar. Antigamente, quando não existia, antes da descoberta do raio-x, como é que será que os médicos faziam para detectar uma fratura? Então, segundo os historiadores, se vocês pesquisarem mais a fundo, eles chegavam a cortar toda a pele, toda a carne, até chegar na parte da estrutura, para eles verem se aquele osso estava fraturado ou não. Então pense como era difícil, né? Era difícil tanto para o paciente como para o médico tá fazendo um diagnóstico daquele paciente. Então o raio-x ele veio para auxiliar, para uma ferramenta muito importante no diagnóstico. Ele auxilia em várias doenças. Ele é muito importante. Porém, o raio-x também ele tem alguns malefícios, né? Mas aos poucos a gente vai estar conversando sobre isso e vocês vão estar verificando que são coisas que têm como ser controladas, certo? Então, vamos começar a nossa aula, né? Já com sabendo da importância do raio-x e como não falar do raio-x sem falar do nome mais conhecido do raio-x, que era um físico alemão. Esse senhor aqui que está na foto, Wilhelm Conrad Röntgen. É um nome meio difícil de pronunciar, né? Em 1895, ele descobriu o raio-x. Por essa descoberta, ele recebeu um prêmio Nobel de Física em 1901, certo? Então, eu vou contar mais ou menos como foi, com as minhas palavras, como ele descobriu, né, o raio-x. O que sabia-se naquela época era que certos materiais eles emitiam luz quando expostos em raios catódicos. Então, né, naquela época, eles sabiam isso. Esse físico ele estudava isso, ele sabia isso. Essa parte de termos de física, vocês vão ter a aula com o professor de física e ele vai explicar melhor para vocês que ele entende mais desse assunto, certo? Então, ele era um tubo de vidro. Dentro desse tubo de vidro havia um condutor metálico. Quando esse físico ele ligou o tubo, uma placa de material fluorescente brilhou. Daí ele achou estranho, ele desligou o tubo e o brilho sumiu. Então, à medida que ele ligava, o brilho aparecia. Ele desligava, o brilho sumia. Só que daí, quando ele colocou um livro e uma folha de alumínio entre o tubo e a placa, alguma coisa diferente que ele nunca tinha visto antes aconteceu, algum tipo de radiação. E ele acabou dando para essa luz, né, o nome provisório de raio-x, que é o nome utilizado até hoje, certo? Ele começou a estudar, fazer vários experimentos, até que, em dezembro desse mesmo ano, de 1895, o que ele decidiu fazer? Ele decidiu fazer a radiação atravessar a mão de sua esposa. O nome dela é Berta. Era Berta, né? Ela faleceu. Então, ele deixou a mão da sua esposa Berta cerca de 15 minutos exposto à radiação. Do outro lado, ele colocou uma chapa fotográfica. Depois de revelá-la, viu-se os contornos dos ossos da mão. Era a primeira radiografia da história. Infelizmente, a esposa dele, a Berta, ela faleceu após esse experimento.
naquela época eles não sabiam, né, o risco da dosagem da radioatividade. Então aqui é uma foto ilustrativa do que aconteceu, né? E aqui, pessoal, é a primeira radiografia. Essa daqui é a primeira radiografia da história. Então é a mão da Berta, né? E aqui vocês podem ver, até aparece o anel da Berta, certo? Então esse aqui é um pouquinho da história de como foi descoberto o raio-x, para a gente estar estudando agora sobre, né, a radioproteção, certo? Então, nessa época que foi descoberto, né, o raio-x, eles começaram a verificar a intensidade através da exposição. Então, era prática comum verificar a intensidade dos raios-x expondo indivíduos à radiação emitida e medindo o tempo transcorrido até que a mão, né, geralmente eles faziam esses experimentos com a mão, apresentasse irritação, né, na pele. Então, eles deixavam lá a pessoa 15, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, até a pele ficar vermelha. Então, para vocês verem que era nessa época, não tinha muitos métodos, não tinha muitas ferramentas. Então, quem realizava esses experimentos eram os próprios cientistas e físicos da época. E eles faziam essa exposição, né? Verificavam a intensidade do raio-x através da exposição, certo? Isso foi de 1895 a 1896. Aí, durante décadas, foi se acumulando informações sobre os efeitos maléficos da radiação e, consequentemente, sobre a necessidade de se regulamentar a exposição dos indivíduos a essa radiação, bem como empregar técnicas de prevenção e segurança. Então, eles começaram a verificar que fazia, né, mal e que eles teriam que se juntar, esses estudiosos, para estar fazendo normas, tentando fazer alguma coisa para que melhorasse, né, para que a utilização do raio-x fosse de uma maneira eficaz, mas também que não agredisse, né, o ser humano. Aí o que aconteceu? Teve um Congresso Internacional de Radiologia em 1928. Nesse congresso, eles discutiram sobre a necessidade de formular recomendações que serviriam a diversos países como base para elaborar normas de radioproteção. Então, nesse congresso, eles começaram a discutir para estar fazendo essas normas. Nessa época foram, né, recomendadas espessuras mínimas de blindagem de chumbo para atividades com raio-x, bem como elaborados procedimentos relacionados a condições de locais de trabalho, não tendo sido, no entanto, estabelecidos valores para limitar as doses de radiação. Então, nessa época, eles verificaram tudo, menos esses valores. Já, né, em 1973, foram aprovados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, as normas básicas de radioproteção. Então, normas básicas de proteção radiológica, em 1973. Já em agosto de 1988, a CENEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, aprovou a norma Diretrizes Básicas de Radioproteção, certo? Que substituiu a anterior. E nessa norma, eles já começaram a estabelecer os 3 princípios básicos de radioproteção, que é a justificação, a otimização, a limitação de dose, certo? E assim por diante, com o passar do tempo, a relação das normas de proteção radiológica só foram melhorando, só foram acrescentando, colocando coisas melhores. Hoje em dia tem a resolução, né, RDC 330. Então a gente vai ver mais para frente certinho sobre dessa norma vigente no momento. Mas essa história, né, essa linha do tempo, é para vocês verem que foi com o tempo que eles foram estudando, analisando, para estar melhorando o trabalho de vocês.
certo? Então, quais são os objetivos da radioproteção? Os objetivos principais da radioproteção são a prevenção ou a diminuição dos efeitos somáticos das radiações e a redução da deterioração genética das populações. Ou seja, o principal objetivo da radioproteção é prevenir ou diminuir os efeitos que acontecem com os profissionais da radiologia e também com os pacientes. Durante o curso vocês vão entender melhor do que eu estou falando sobre isso. Certo? Então, essa primeira aula foi para a gente abordar esses conceitos. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar uns exercícios para fixação da matéria, certo? Então, esses exercícios aqui. O primeiro exercício. Qual a importância do raio-x para a humanidade? Vocês vão estar me respondendo com a própria palavra de vocês, certo? Questão número 2. Quais são os principais objetivos da radioproteção? Esse daí a gente falou. Aí, como físico alemão, ele descobriu o raio-x. Vocês podem fazer um textinho, com a própria palavra de vocês. E a questão número 4. Quais são os 3 princípios básicos da radioproteção? A gente falou 2 vezes sobre isso. E vocês podem responder numa folha de caderno e mandar uma foto no meu e-mail, tá bom? Aqui eu coloquei um site que é para vocês. Tem a história da radiologia, tem muita coisa interessante, que é da Associação de Radiologia do Estado de São Paulo. Vocês podem estar entrando nesse site, tem bastante coisa interessante, quem gosta de pesquisar, quem gosta de saber mais sobre a história, tem aqui muitos brasileiros, pesquisadores. Então é legal para quem tá querendo aprimorar os conhecimentos, tá entrando nesse site, certo? Aqui são as referências bibliográficas, é o material que eu utilizei para estar montando essa aula para vocês, certo? E eu estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer coisa, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. E muito obrigado. Até a próxima aula, que se Deus quiser será presencial.